Fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. E-mail da Michele, que diz assim: minha família é católica praticante. Eu não frequento e não creio mais nem na católica, nem em outra religião. O que eu preciso fazer para conseguir a minha salvação e a salvação de minha família? Creio em Deus, mas sinto que falta mais coisas para ter a salvação. Deus abençoe a todos nós. I'm sorry to hear that. Eu lamento ouvir isso. That nem em outra religião. Quando ela disse nem na Igreja Católica e nem em outra religião. Sim. You see, Irmã Michele, not all religion are false. Veja, irmã Michele, nem toda religião é falsa. There is a religion recorded in the Bible. Existe uma religião que foi descrita na Bíblia. And that is the religion that the Lord Jesus Christ taught the first century Christians. Qual religião? Foi aquela que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos primeiros cristãos. Sim. I am happy to hear that you believe in God and you believe in the Lord Jesus Christ. I am sorry to hear that you do not believe anymore in other religions. Fico feliz de ouvir que você realmente crê em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo fico um tanto triste de ouvir que você não crê em outras religiões. Sim. Mais. Because what I preach also is a religion. Porque o que eu prego também é uma religião. Vamos ler. Tiago 1:27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. The Bible speaks of a religion. A Bíblia fala de uma religião. In fact, it is a religion that is pure in the sight of God. E de fato, até mesmo é a religião que é pura diante de Deus. Sim. And it has two characteristics in the Bible. E essa religião tem duas características na Bíblia. It has charity Ela tem caridade, amor and e the cleansing of the person of a human being. a purificação da pessoa, a purificação do ser humano. I say there is charity because one characteristic of the true religion is to visit or to have compassion towards the orphans and the widows. That is one, which falls into charity. And the other is to guardar-se isento da corrupção do mundo, meaning to keep oneself unspotted or not infected by the world, that is to maintain holiness. Então, essas características descritas nessa religião, uma delas é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, o que cai, o que termina na questão de realmente caridade, de amor, e guardar-se isento da corrupção do mundo, o que é realmente a santificação e realmente se retirar de tudo que é imundícia, realmente estar imaculado. And that religion was practiced by the first century Christians. E esta religião foi praticada pelos cristãos do primeiro século. And that was practiced inside the Church of God. E esta foi praticada dentro da Igreja de Deus. Because the Church of God is the church wherein the apostles are teaching the members to practice true religion. Porque é dentro da Igreja de Deus onde os apóstolos realmente estavam ensinando como praticar a verdadeira religião. The fact is, O fato é, the apostles are in the church. os apóstolos estão na igreja. They teach the church. Eles ensinam a igreja. Vamos ler. 1 Timóteo 2:7. Para o que? Digo a verdade, não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Para o quê? Para o quê? Onde o apóstolo Paulo
constituído pregador e apóstolo. Para o quê? Na igreja. 1 Coríntios 12, 28. Realmente foi constituído para o quê? Para a igreja. Nós podemos ver em 1 Coríntios 12, 28, que declara: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Onde está os apóstolos? Estão na igreja. Na igreja. Que igreja é essa? E que igreja é essa? 1 Coríntios 1, 1 até 2. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto. Onde? A igreja de Deus. That is the one true church in the Bible. Esta é a verdadeira igreja na Bíblia. And the apostles are teaching in the church of E God. os apóstolos estão ensinando na igreja de Deus. And it is where they taught the members to practice true religion. E é onde eles ensinaram os membros a praticar a verdadeira religião. And that is compassion for the poor, especially the orphans and the widows, and to keep oneself unspotted by the world. Que é praticar a caridade, realmente ter a compaixão pelos pobres, principalmente os órfãos e as viúvas, e guardar-se isento da corrupção, guardar-se sem mancha, sem ser afetado pela corrupção do mundo. If you are just going to take the essence of truth in the Bible, Se você for tomar somente a essência da verdade na Bíblia, the truth in the Bible is being taught by preachers sent by God like the apostles. a verdade da Bíblia ela é ensinada pelos pregadores enviados por Deus, realmente como Os apóstolos. os apóstolos. The apostles are teaching in the church of God, Agora, os apóstolos estão ensinando na igreja de Deus, not outside the church of God. não fora da igreja de Deus. Their teaching is directed to the church. O ensinamento deles é direcionado, é intencionado para a igreja. And their administrative power is within the church. E o poder deles de ministração está dentro da igreja de Deus. 1 Timóteo 3:5. Em 1 Timóteo 3,5 está escrito: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? The apostles are the persons entrusted by God para cuidar a igreja de Deus. Os apóstolos são as pessoas confiadas por Deus de cuidar da igreja de Deus. 28 Atos. Está escrito: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. See, it is the church that the apostles manage and care for. Então, é a igreja que os apóstolos gerenciavam, cuidavam, administravam. The question with those who are reading the Bible A questão daqueles que estão lendo a Bíblia is when they read the Bible, they apply it to them. é que quando eles leem a Bíblia, eles aplicam a eles. Even those whose religion is just for money, apply the words of God to them. A questão deles é que mesmo que eles estejam pregando a Bíblia, eles aplicam, seja por dinheiro, eles aplicam o que está escrito para eles. But it is not the case. This Mas is not the truth. não é o caso, não é a verdade. Because the teachings of the apostles in the Bible are meant for the church. Porque os ensinamentos dos apóstolos na Bíblia, ela está direcionada para a igreja. But it is not for all churches now that are established by greedy pastors. Mas não é para todas as igrejas que atualmente são criadas, são fundadas por pastores gananciosos, gulosos. 56:11, Isaías. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Para seu caminho. Todos eles se tornam para o seu caminho. Não o caminho da verdade, e não o caminho de Deus, mas
todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Sim? Cada um deles para sua ganância. Não para a salvação das almas, mas para a sua ganância. They have their own churches. And their churches are machinations of the devil to enrich the leaders of this religion. Então, eles têm as suas próprias igrejas. E essas igrejas são maquinações do diabo para enriquecer os seus líderes. And they are getting what they want. E eles estão pegando o que querem. See? They are rich now. São ricos agora. See? But are they of God? Mas eles são de Deus? No. Romanos 10:3. Em Romanos 10:3 diz: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. They have established their own. Eles They are not under. Estabeleceram a sua própria, eles não estão debaixo, sujeitos à justiça de Deus. See? Meaning they are not of God. Vendo que eles não são de Deus. And to whom do they belong? E para quem eles pertencem? 16:17, Romanos. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor. They are not servants of God. They are servants of their own belly. Eles não são servos de Deus, eles são servos do seu própria barriga, do seu próprio ventre, Sim. do seu estômago. So they are not of God. Então eles não são de Deus. And not so many people realize the danger that these false preachers and pastors pose on the salvation of E people. muitas pessoas não percebem ou não estão atentas ao perigo que esses pastores trazem para a salvação de suas almas. You do not know that you are victims of Sabe que no fim você é vítima destes pastores, desses pregadores. while you are enriching them, E enquanto você os enriquece, they are bringing your souls to hell. eles estão levando a sua alma para o inferno. 15:14, Mateus. Deixai-os, são guias cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão do barranco. You see? What is the instruction of the Lord Jesus Christ? Veja, qual é a instrução do Senhor Jesus Cristo? Deixai-os. Let them alone. Leave them. Deixe-os sozinhos, vai embora. See? But people flock to them. Mas as pessoas se tornam rebanho deles, ovelhas deles, seguem-os. See? Why? E por quê? Because these are the kind of preachers they want. Porque são esses os tipos de pregadores que eles querem. A preacher that will conform to their worldly lust. Pastores, mestres, que vão realmente entrar em conformidade, vão aprovar e realmente aceitar os seus desejos carnais, os seus prazeres mundanos. Why? They have many members. É por isso que eles têm muitos membros. Vamos ler 3:4, 2 Timóteo. Está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, Doutrina. mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. That is the danger of listening to this pastor. Esse é o perigo de ouvir a estes pastores. They will turn you to fabulas. They will eventually mislead you, will take away from the truth, and they will go to fabulas. And that this is the kind of preachers that people who have desejos carnais want to be with. Então, acontecerá eventualmente que eles vão conseguir desviar, convencer as pessoas a saírem da verdade para que se voltem então às fábulas que eles pregam, às fábulas que eles apresentam às pessoas,
Isso acontece porque realmente é o que as pessoas desejam, realmente encontrar esses mestres que os permitam fazer tais desejos carnais, seguir tais coisas. They permit whatever members want, so long as you will give your dízimo. Então eles permitem o que quer que seja os seus membros que eles façam, contando que deem o dízimo aos pastores. So that they will gain money, they will not discipline their members. Então, They will allow whatever the members want to do. por causa do dinheiro, eles vão receber então essas pessoas e sem discipliná-los para a verdade, vão permitir que permaneçam no que querem, carnalmente falando, terreno, vão permitir que eles permaneçam por causa do dinheiro que estão recebendo. Vamos ler. Romanos 1:28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. These are the kind of people that stays in this kind of religion. Então, estes são os tipos de pessoas que permanecem nesses tipos de religiões. Cheios de imundícia. Cheios das coisas que não convêm. Mas os seus chefes in their religion, Mas os chefes, os líderes em suas religiões, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. So, maybe this is the reason why Sister Michelle do not believe anymore in the Catholic Church. então talvez essa seja a razão pela qual a irmã Michelle não creia mais na Igreja Católica. She was frustrated in the practice of the Catholic Ela Church. foi frustrada na prática da Igreja Católica. And this is very true to the Catholic Church. Isso é realmente verdadeiro para a Igreja Católica. The Catholic priests let their members do whatever they want, and they will not excommunicate them. Os padres da Igreja Católica vão permitir que os seus membros façam o que querem, e não vai expulsá-los, excomungar aqueles que fazem isso. Why? Por quê? Because they themselves do that. Porque eles mesmos fazem isso. See? That's why I want you to discover, brothers and sisters, the true essence of the true religion in the Então é Bible. por isso, irmãos e irmãs, eu quero que vocês descubram, realmente encontrem a verdadeira essência da verdadeira religião na Bíblia. You can use it in order to examine all religions around you to prove if they are of God or not. E você pode utilizar isso para realmente testar, provar as religiões ao seu redor para ver se elas são verdadeiras ou não. Sister Michelle is asking what she can do for the salvation of her soul and her family. E a irmã Michelle pergunta o que ela precisa fazer para conseguir a salvação para ela e para a sua família. My advice is, O meu conselho a ela é: continue listening continue ouvindo. o caminho antigo. That is my advice. Este é o meu conselho. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.